Olá, eu sou George Augusto Amaral Silva, aluno do curso de Bacharel em Educação Física pela UniCV RA 389087 2025. Hoje eu vou falar com o meu amigo Gilmar Campos, que está me acompanhando aqui. Ele vai nos contar um pouco da trajetória do Esporte Clube Poções, um clube que orgulhou a Terra do Divino enquanto esteve disputando alguns campeonatos. O Esporte Clube Poções ele é um clube que foi formado e criado em 1985. Disputou o campeonato intermunicipal aqui na Bahia, em seguida disputou o campeonato da Série B, aqui também na Bahia, e ascendeu à Série A do Campeonato Baiano. Isso por volta de meados de 1988, mais ou menos. Gilmar vai nos esclarecer melhor quando foi. E disputou outros campeonatos. E hoje eu estou recebendo aqui Gilmar Campos, que vai aprofundar um pouquinho para a gente mais a história e a importância do Esporte Clube Poções para a cidade de Poções, na Bahia. Isso aí, Jorge. O Esporte Clube Poções é um time que foi fundado em 1985, disputou o Intermunicipal, após disputou a Série B do campeonato do nosso estado, onde foi campeão em cima do Atlético Alagoinhas, um time muito bem formado, né? Um time que tinha grandes jogadores. Ele foi campeão em cima do Atlético Alagoinhas pelo Intermunicipal. Não, a Série B do campeonato. Já a Série B do campeonato. Tinha um grande time, sempre Poções teve um grande time. Até então, a terceira força do nosso futebol, quando estava na primeira divisão, porque o Poções tinha dois times que disputavam sempre o campeonato do Poções, que era Bahia e Vitória, e sempre o Poções estava na disputa desses campeonatos. Sendo que em 99 o Poções, na minha concepção, foi o campeão baiano, por Alan Bossa feito Bahia e Vitória. E com um campo para o outro, o Poções fez um grande campeonato, né? Em 99, tinha um grande time, o time Poções. Eu tive o privilégio e o prazer de acompanhar essa equipe por vários anos, né? Um time que disputou Série C do Campeonato Brasileiro. Inclusive teve repercussão na revista Placar. Isso, em respeito, que tinha a pergunta: o Poções foi campeão baiano? Aí deu não, porque o título foi dividido em Bahia e Vitória erradamente, na minha concepção. Eu, na época, se eu tivesse a oportunidade de ser o presidente do Esporte Clube Poções, eu entraria na justiça desportiva. Se não tivesse extra, eu entraria na justiça comum, porque foi uma coisa que deixou nós poçõenses tristes por esse caso, porque era para ser WO os dois jogos, e o Poções, por ser terceiro colocado, ser campeão nessa época, e aconteceu que foi dividido o título erradamente. Mas seguindo na minha fala, o Poções eu tive o prazer de acompanhar essa equipe por vários anos com meus amigos, né? Inclusive Davi Chaves, que é um cara que, uma pessoa... Um ícone, né, do esporte aqui para a nossa cidade. Tem um grande respeito. Inclusive você participou diretamente treinando a equipe dos juniores do Poções, né? Por alguns anos? Alguns meses? Por alguns meses, porque teve um problema e eu assumi por alguns jogos. Mas eu vou te falar, eu tenho um orgulho muito grande de ter participado desse Esporte Clube Poções, porque, como eu citei para você, Davi Chaves foi um grande... Assim, na minha concepção, na minha vida, assim, e desportista, foi um cara que me ajudou muito, eu aprendi muito com ele, entendeu? Uma pessoa que tem uma referência. O primeiro jogador revelado da nossa cidade, que foi Davi Chaves, jogou em vários times de futebol brasileiro, inclusive Vitória da Bahia, também o Guarani de Campinas e outras equipes de futebol brasileiro. Aí vem Tupanzinho, Lietz, se você for ficar falando aqui, Val Baiano, Messias, entendeu? Grandes jogadores que passaram por aqui. Com exceção de Davi Chaves, todos esses jogadores formados, revelados pelo Poções. Pelo Poções. Mas o Davi Chaves, na época que ele foi revelado, não foi o Poções profissional, mas foi o Poções que... O time amador do Poções que ele jogava, que ele foi visto jogando e viu a capacitação que ele tinha, principalmente no chute, que ele chutava muito forte. E pelo esporte de Poções, ele foi um grande jogador para o cenário nacional. E também, eu vou falar para você, e hoje nós temos um grande jogador também, que é na nossa cidade, apesar de não ser tido do Poções, mas o Poções é um pioneiro por isso também. Nós temos Marcos Antônio também no time do São Paulo, que está nos orgulhando demais aqui na cidade, é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, o cara que tem mais assistência no Campeonato Brasileiro, jogando com muita consistência, e você vê quando ele não joga, o São Paulo cai de produção. Além do Campeonato Baiano, o Poções chegou a disputar outros campeonatos também, né? Fez história em outros campeonatos. Série C do Campeonato Brasileiro, acompanhei. Terceiro colocado da Copa do Nordeste. Desbancando, inclusive, clubes grandes na época. Que na época o Sport Recife, que o Poções ganhou 2-1, um gol de Lula do Zé Mauro, lá no estádio do Sport, na Ilha do Retiro, onde que o Poções chegou na cidade de Recife. E muitos torcedores, eu não conheço essa cidade, e o Russo, que jogou no Vitória, que sabia que o Poções é a terceira força da Bahia. Aí, na própria entrevista, ele dizendo
que o Poções era um time que tinha que ser respeitado, porque ele conhecia que já jogou contra, entendeu? E o Poções acabou ganhando o Sport lá na ilha por 2-1 e, consequentemente, teve sua classificação para ir para uma semifinal da Copa do Nordeste. Para você ver a força que esse time tinha. Disputou a Copa do Brasil também, né? Copa do Brasil contra o Curitiba e Vitória da Conquista, onde o Tupanzinho foi nesse jogo que o Tupanzinho não disputou no futebol, mas teve empresário que foi apareceu nesse jogo. Porque assim, é uma visibilidade. Porque nós temos muitos jogadores na nossa região que têm condições de jogar no time profissional. Infelizmente, a visibilidade, o Poções, essa queda do Poções para a Série B, a região aqui ficou assim, vamos dizer assim, desconhecida em termos de bons jogadores que nós temos. Então, a visibilidade da Copa do Brasil naquela ocasião fez com que Tupanzinho, um bom jogador que era, que as pessoas viram, e foi para o Palmeiras, fez uma grande Libertadores, fez um grande Campeonato Paulista, depois foi para o Náutico, campeão no Náutico também, e para onde passou, porque é um grande jogador, então teve essa visibilidade. É por isso que quando um time menor de menor expressão está numa competição grande, você tem uma visibilidade dos jogadores que você tem. Como muitos jogadores do nosso futebol brasileiro, que foi craque, campeão até do mundo, que saiu de pequenos campeonatos, mas porque teve uma visibilidade. E para finalizar, Gilmar, com toda essa história que o Poções tem, fala para nós o sentimento seu como desportista e torcedor de sentir a ausência do Poções, do Esporte Clube Poções em atividade. Mas é difícil porque você tinha aquele hábito, né, de estar no campo de futebol, no treinamento, eu sempre tive, como os torcedores de Poções também, né, as viagens, e você vê uma cidade igual Poções sem um time profissional dói, porque o Poções, essa nova geração hoje não teve o prazer de ver um time do Poções, principalmente de 96, 99, que para mim foi os melhores times que o Poções já teve, e você vê o Poções fora do campeonato é difícil, porque esse estádio enchia, entendeu? E não era diferente de hoje. E também era um marketing muito bem para a nossa cidade e para a região, os abrangentes, a cidade nossa, que nós temos circunvizinha, Iguaí, Bicuí, Planalto, Bom Jesus da Serra, essa cidade circunvizinha que beneficia, você vê o Val Baiano, tem Manuel Vitorino. Além de atrair o público, também pequenos comerciantes, né? Isso. Tem movimentava a rede hoteleira, as pessoas que vêm de fora ver o Poções, vinha gente de Ceabra trazer jogador para fazer teste aqui. Então, para você ver a visibilidade que o Poções tem. E o Poções é conhecido nacionalmente e mundialmente pelos seus jogadores, que revelou que não foi pouco. Jogador não só pelo cenário nacional, mas pelo cenário mundial. Entendeu? Como Messias, Liedes, que fez grandes campeonatos por onde passou, entendeu? E todos os jogadores que o Poções revelou, onde passou, deixou sua marca. Inclusive o Baiano, na Série B, pelo Barueri, fez 30 gols. Foi, até hoje, acho que o jogador que mais fez gol. Jogou no Flamengo, jogou em vários times grandes do futebol brasileiro. Então, esse é o Poções. Mas eu tenho esperança que um dia alguém possa ter um olhar mais sincero para um empresário, uma SAF, para colocar o Poções no cenário de novo, porque o Poções tem marca, o Poções tem nome e o Poções revela. Muito bem. Esse é o projeto Nossa Terra, Nossa História. Agradecer Gilmar Campos pelo apoio aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.